Gênesis 26:1, vamos lá. Os diretores também que trabalham comigo, os pastores, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por me acompanhar. É tanto mistério aqui, gente. E havia fome na terra, além da primeira fome. Diga assim: havia fome além da primeira fome, que nos dias de Abraão. Por isso Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Diga assim: Deus disse a Isaque: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Em Gênesis 22:1, nós vamos falar de legado hoje. E legado é importante, porque legado é o que você gera dentro da pessoa. É interno, não é externo. Externo é herança, interno é legado. Então, para que eu possa gerar um legado, eu tenho que mexer nas estruturas da pessoa. Eu tenho que movimentar as estruturas dela. Se eu não movimentar as estruturas, eu não deixo um legado. Então em Gênesis 22:1 nós vamos entender isso. Já colocou ali, vocês encontraram, amém? E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te disser. Diga assim: Deus disse a Abraão: toma o teu filho, leva para sacrifício, aonde eu te disser. Observa que entre essas duas palavras existe uma conexão. Não está sobre o sacrifício, não está sobre levar Isaque para ser entregue, está a formação do legado. Quando nós falamos de Abraão, gente, e das bênçãos de Abraão, nós precisamos entender a raiz de Abraão. Abraão vem de uma família onde seu pai era Terá. Diga assim: Terá. Terá teve 3 filhos. Teve Abraão, teve Naor e teve Arã. São 3 filhos que Terá teve. Abraão estava nesse meio. No meio desse caminhar da vida de Terá, morre um dos filhos, Arã. Arã vem a falecer. E é importante você entender isso, porque legado tem a ver com gerações. Então é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para você que é empreendedor, deixa eu te explicar uma coisa. Você quer ver teu negócio prosperar? Não prepare um produto para você. Prepare um produto que vai atingir a próxima geração. Deus não está preocupado com você, você já foi alcançado. Deus está preocupado com a próxima geração. Se você tem um produto que vai atingir a próxima geração, Deus vai se manifestar lá dentro da tua empresa. Você quer um cliente, Jesus quer uma alma. Se você souber conectar isso dentro da tua empresa, vai dar muito bom. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar naquela empresa, aquela pessoa vem crua. Ela vem completamente crua. Você tem que gerar um legado nela. Só que para você gerar o legado e ela trabalhar da mesma forma que você trabalha, ela vai ter que caminhar com você. E aí é a hora que vem 3 degraus da sua vida. E é a hora que a gente se atropela. Quando você começa a sua empresa, as pessoas, elas estão trabalhando com você e elas querem você vestindo a camisa lá dentro. Elas querem ver você lá dentro, fazendo e ensinando todos os dias. Mas na verdade, às vezes nós começamos uma empresa e nós não queremos ir lá para o chão de fábrica. Nós queremos já mostrar que nós somos o dono. Mas não é o tempo de você fazer isso. É o tempo de você mostrar para toda aquela empresa que você sabe o que você está exigindo, que você faz parte daquilo, que as ideias são tuas, os planos são teus, os projetos são teus, que Deus te deu essa revelação, que Deus te mostrou, e aquilo te mostra
Aonde está o teu coração? E aquelas pessoas estão observando. Se você chega 10 horas, ela também vai chegar 10 horas. Se você trata mal o cliente, ele também vai tratar mal o cliente. Se você não limpa, não tem a coragem de varrer o seu escritório, ele também não vai varrer, porque ele está observando o que você está fazendo. É o primeiro nível. O segundo nível é quando é o mais perigoso. E hoje nós estávamos ali na mesa, o apóstolo falou assim, o momento mais difícil é o topo da montanha, porque é a hora que você acha que você já venceu e você se perde. Quando você está no meio, sua vida já mudou. Aquelas pessoas que começaram com você, eu tenho gente aqui que trabalha comigo há 18 anos, tá? Eu passei por essa fase. Aquelas pessoas que começaram com você, elas te amam tanto que elas não querem te ver com outras pessoas. Mas a empresa cresceu. Você se conecta com outras pessoas. Você passa a ouvir outras pessoas. Você passa a se comunicar com outras pessoas. E aquelas pessoas que almoçavam com você e tomavam um café com você, já não tem mais tempo com você, porque o seu tempo está com outro nível, que você precisa trazer novas ideias para dentro da estrutura e essa estrutura crescer novamente. Mas eles não compreendem, porque o nível de amor que eles têm por você é muito grande. Você formou ele, você trabalhou com ele, você caminhou com ele, você esteve com ele todos os dias, você conhece a família dele, você viu os filhos dele crescer, você às vezes até fez o casamento deles, você foi padrinho de casamento dentro da empresa com eles, tudo. Mas de repente essa pessoa já não consegue te ver mais. Então começa a gerar um sentimento nele de perda. E aí é perigoso, porque começa as conversas nos bastidores. Fulano está se perdendo, está ouvindo quem não é para ouvir, não tem mais tempo para nós. Quando ele cair lá, você vai ver o que vai acontecer aqui. Essa pessoa ainda não entendeu o legado. O seu líder tem que estar cada vez em níveis mais altos. Cada vez o ministério, por exemplo, vocês estão aqui dentro. Esse ministério tem que estar em cada vez mais em níveis mais altos. Porque a bênção ela jorra do altar para a tua vida. Então quando você quer ver o pastor prosperando, o ministério prosperando, as coisas alcançam automaticamente toda a nave. Se você está na empresa, você começa a ver o teu líder prosperando. Você começa, é como Eliseu, eu preciso Elias disse, você precisa me ver subindo. Se você me ver subindo, você muda de vida. Você precisa, não é jogando contra, você precisa olhar para o teu líder e falar, ele não tem tempo mais para mim, porque ele está trazendo ideias novas, ele está trazendo um novo ritmo para dentro da empresa, ele não sumiu, ele está só trazendo coisas novas, agora ele está viajando para fora, para trazer coisas novas, mas a mente está travada no sentimento. Esse é o segundo nível. Quando você está com a mente travada no sentimento e você não quer que as pessoas saiam de perto de você. E o terceiro nível é o melhor. É quando você já está com o legado, você entende sua responsabilidade e você passa a ser feliz de ver ele voando o mundo inteiro. Pode bater palma. É quando você está feliz de ver ele trocando de carro. É quando você está feliz de ver ele numa casa boa. É quando você está feliz de ver ele fazendo... Aí você pega lá o seu canal e fala assim, ó, esse aqui é o CEO da minha empresa. Ó os contatos que ele tem. Ó. Esse aqui é meu pastor. Ó, as conferências que ele está. Olha só quem são as pessoas. Esse nível de orgulho é um legado. Que ele é construído ao longo do tempo. Não se constrói um legado do dia para a noite. Aquela pessoa ela tem que sentir seu cheiro, tem que falar como você, tem que caminhar como você. Então Abraão está lá na casa com Terá, Naor, e Arã morre. Quando Arã morre, o que acontece? Naor decide ficar em casa. Terá pega Abraão e diz assim, vamos para Canaã. Eu estou construindo a mensagem e você vai entender daqui a pouco onde nós vamos chegar. Terá diz para Abraão, vamos para Canaã. Então Terá junta a família de Abraão e sai de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. Ur dos Caldeus aqui, gente, Canaã aqui. Uma rota comercial, uma mudança de vida completa.
Porém, no meio do caminho, o que Terá faz? Ele corta o caminho e vai para um lugar chamado Padã Arã. Diga assim: Terá. Vamos lá, Terá corta caminho e vai para Padã Arã. Qual que é o nome do filho dele que morreu? E ele vai parar onde? Observa que ele sai da rota de mudança de vida e entra numa rota sentimental. As rotas sentimentais na sua vida não deixam você gerar legado. O que te trava são problemas do passado que você teve, que você entrou numa rota sentimental, emocional, que tomou conta de você de tal nível que faz com que você não enxergue a Canaã. Mas eu venho aqui profetizar nessa noite sobre a tua vida. Esse Jesus que transformou a minha vida, ele vai quebrar todo nível de maldição, todo elo, todo embaraço emocional que está te travando, que está fazendo você não crescer, emocional, que está fazendo você viver coisas do passado. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo, uma nova estação. Você não vai mudar de rota, você vai chegar em Canaã, que é a terra prometida. Quem crê nisso, diga amém. Diga assim: eu vou chegar, eu vou chegar, eu chego em Canaã. Aleluia. Terá segue até Padã Arã, e ele coloca em Padã Arã a família de Abraão. Abraão não consegue fazer nada. A única coisa que Abraão faz é levantar tendas aonde não é para levantar. A única coisa que Abraão consegue fazer é tentar construir no lugar que não é para construir, porque está num apego emocional, um apego afetivo. Deixa eu explicar uma coisa para você. A nossa vida, ela é cíclica. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que é reflexo do que aconteceu no passado. Tem pessoas que não rompem na vida sentimental porque está presa ao emocional do passado. Tem pessoas que não conseguem romper na vida profissional porque um dia se frustrou com um sócio, ou teve alguém que roubou, ou teve um funcionário que não foi bem. Aí ele começa a gerar um sentimento dentro dele de: eu não confio mais nas pessoas, eu não confio mais, eu não consigo gerar uma confiança. Sai desse elo de Padã Arã. Olha, essa terra Padã Arã, ela chama terra seca de encruzilhada. A raiz da palavra, a etimologia do hebraico quer dizer terra seca de encruzilhada. Enquanto você está querendo sair para vencer até Canaã, você vai encontrar com muitas coisas diariamente que vão fazer com que os teus sentimentos ele transformem aquilo que é mentira em realidade. Observa o que vai acontecer. Jacó, quando sai de casa e ele chega na terra de Labão, ele observa a Rebeca. Rebeca é o emocional, mas ele casa com quem? Com Lia. E Lia gera quem? Judá. E se Lia gera Judá, a outra irmã gerou quem? José e Benjamim. Observa que o propósito veio primeiro e depois veio o emocional. Primeiro veio o propósito, depois veio o emocional. Na sua vida, o propósito sempre vai vir primeiro. Você precisa entender isso. O seu emocional, todas as vezes que ele falar mais alto do que o propósito de Deus, você está na beira do abismo. Você não se move pela emoção, você não se move pelo seu sentimento. A Bíblia diz: há caminho que aos nossos olhos parece perfeito, mas nos leva à morte. Eu me movo pelo propósito de Deus, eu me movo pela voz de Deus, eu me movo pelo que o céu fala para mim. Legado é quando Deus olha e fala assim: tira o povo do Egito, que esse povo está acostumado a andar só na horizontal, e coloca esse povo no deserto, porque quando você está no Egito, Deus está gritando, você não está ouvindo, mas quando Ele te coloca no deserto, o sussurro de Deus é um grito. Entra no deserto que Ele vai sussurrar. Você vai falar em casa para tua mulher: Deus falou comigo. Ah, mas tu tá doido? Alô? Ele sussurrou aqui, ó: eu tô contigo, tu não tá sozinho nessa. Quando o povo estava no
Egito, eles estavam caminhando numa horizontal. Quando eles vão para o deserto, Deus fala: eu vou resgatar 430 anos perdidos. Eu vou abrir o céu e eu vou começar a fazer algo diferente. O que você vai fazer? Vocês vão ver. Imagina Deus lá no céu conversando e falando: vocês vão ver o que eu vou fazer. Só anda quando o maná chegar. É uma nuvem que determina agora os seus passos. Por quê? Porque Deus ele está dizendo, sabe o quê? Os teus passos vêm do céu. É um legado. Você precisa aprender a andar debaixo das ordenanças do céu. É o céu que determina o teu passo. Você sabia que tem hora que não é para andar, é para ficar parado? Porque se você andar demais, você não tem tempo para ouvir Deus. Tem gente que dobra o joelho para falar com Deus, e ele está falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. Daqui a pouco ele levanta e vai embora. O próprio Deus, eu acho que ele fica assim, fala: esse cara é doido. Ele não deu nem direito de eu falar com ele. Eu não estou falando aqui? Vocês não estão me ouvindo? Assim é o diálogo entre você e Deus. Enquanto você está lá contando toda a história da tua vida, do teu cachorro, do teu gato, o problema da empresa, o que ele está ouvindo. A hora que tu fica em silêncio, você descansa no colo de Deus, aí você começa a escutar a voz de Deus. Então não saia do seu secreto enquanto Deus não falar. Fique lá, nos seus suspiros, mas quietinho ali, esperando Ele falar com você, porque a hora que Ele falar você não vai aguentar, você vai começar a chorar. Quando Ele coloca o povo no deserto, Ele fala: agora eu vou mostrar a minha linguagem. Ela vem do céu, a comida vem do céu, o passo vem do céu, as respostas vêm do céu, tudo vem do céu, já não vem mais da terra, porque Ele está construindo um legado, Ele está construindo uma direção. Abraão está na casa de Terá, vendo o pai sofrendo pela morte do filho, o outro já deixou para trás. Imagina a vida de Abraão, que estava carregando uma promessa. Deus tinha falado para Abraão: eu serei contigo, aonde você for eu vou ser contigo. O que você carrega, aquilo que respeitarem, o que colocarem sobre a tua vida, o que falarem de você vai transbordar sobre todas as famílias da terra. Deus tinha falado isso. E Abraão está onde? Preso numa estrada emocional. Você tem promessa de Deus. Olha para o irmão como profeta de Deus e diga assim: você tem promessa de Deus. Diga para ele: você tem promessa de Deus. Cuidado com as rotas emocionais, elas podem estar te prendendo. Você não anda por essas rotas emocionais, você anda pela voz de Deus. Você anda pela voz dele. É ela que vai te dar a direção de onde você tem que chegar. Então Terá morre. Na hora que Terá morre, então Deus chega novamente até Abraão. E ele diz: sai e vai para a terra que eu te disser. Abraão sai daquele lugar. Abraão conquista aquilo que ele queria, que era o nascimento de Isaac. Olha o que é uma formação de legado. Quando a vida de Abraão está totalmente plena, Deus fala: Abraão, meu negócio não é mais com você, meu negócio é com esse menino que nasceu. Então ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega o menino, pega o cutelo, pega a lenha, ajeita tudo e vai para onde eu te disser. Abraão falou: eu já escutei essa voz, eu já ouvi essa frase, vai para onde eu te disser. Eu já ouvi essa frase, vai para onde eu vou te mostrar no meio do caminho. Nós queremos ter o controle de todas as situações, e nós não temos o controle das situações, meu irmão. Nós só andamos obedecendo a voz que nós ouvimos. Você não consegue ter o controle, porque se você tiver o controle absoluto, você não ouve Deus. Então Deus coloca Abraão na mesma posição, na mesma situação, porque Ele queria ensinar
Isaac. E ele vira para Isaac e fala: Isaac, vamos para onde? Eu não sei. No meio do caminho, Deus vai falar o local. No meio do caminho, Deus vai dizer para onde nós temos que ir. Aí Isaac, que é menino, está escutando isso e está falando: eita, meu pai anda pela voz do céu. Meu pai anda escutando o céu. Meu pai nem sabe para onde está indo, mas ele anda sabendo com quem fala com ele. Na tua casa, tua família, ela se move pelo quê? A sua empresa se move pelo quê? Você senta nas mesas, é só falando de situações políticas. Eu estava numa mesa e todo mundo falando disso. Eu falei assim: irmãos, deixa eu te falar, eu não me movo por isso. Eu me movo pelo céu, pelas promessas que Deus colocou sobre a minha vida. Não importa como está a situação. Abraão estava numa rota perdida, mas Deus foi lá e colocou uma semente sobre a vida de Abraão e disse: Abraão, você será muito próspero. Abraão podia olhar e falar assim: olha onde eu estou vivendo um luto, eu estou numa terra onde eu estou fechado no meio de tendas e eu não sei para onde eu vou. E Deus fala para ele assim: a semente que eu coloquei em você, não importa o local, não importa a situação, não importa o que está passando agora, não importa a tua conta bancária, não importa o tamanho da tua empresa, não importa como está teu casamento, a semente que Deus plantou dentro do teu coração vai fazer você romper e vai transformar você numa pessoa próspera, abençoada. O shalom de Deus está chegando até tua vida, meu irmão. Levanta a tua mão e pega essa palavra. O shalom de Deus, todas as plenitudes de Deus, porque a semente de Deus não depende de circunstância. A semente de Deus não depende do que está acontecendo agora, depende como Ele vai te colocar lá na frente. Quem crê nessa palavra, diga amém. Diga assim: eu não ando pela minha situação atual. A semente que Deus colocou em mim vai gerar um legado. Bate no peito e diga: eu vou gerar um legado. Eu sou capaz de gerar um legado. As minhas atitudes vão influenciar pessoas. As suas atitudes diárias estão influenciando tua casa, está influenciando teus filhos, está influenciando teus netos, está influenciando as pessoas que trabalham do teu lado. Como elas te enxergam? A Bíblia diz que nós somos como árvores, gente. Nós somos como árvores. Salmo 1, Cesário plantado na beira do rio, na onde no tempo certo essa árvore dará um fruto e sombra. A árvore, o machado já é posto à raiz. Quando Jesus cura o cego, o que você está vendo? Eu vejo árvores andando. Quer apertar um pouquinho? Pergunta para o irmão assim: quando chegam perto de você, vamos lá, muita boca, pouca voz, vamos lá, quando chegam perto de você, qual é o assunto? É o tipo de fruto que você tem. Estão falando do quê? Da vida do outro do Instagram? É o fruto que tem na tua árvore. Quando chego perto de você, estão falando do quê? Time de futebol? É o fruto que tem na tua árvore. Ou quando encontram vocês, falam assim: irmão, qual que é o dia do culto lá? Tem como você me levar que eu quero dar uns terra lá? Quero mudar a atmosfera da minha vida. Minha vida está virada, tem como você orar por mim? Irmão, ora por mim, sobe comigo, vamos orar, vamos pagar o preço. Como chegam até você e falam com você, já é um legado que você está gerando na vida da outra pessoa. Como as pessoas te enxergam, como as pessoas estão vendo você dentro de casa, na tua empresa, elas são capazes de olhar para você e falar para você assim: você consegue orar comigo? Você consegue orar pela minha família? Você consegue orar pela minha vida financeira? Eles te enxergam desse jeito. É o teu legado. Às vezes eu estou num lugar, as pessoas estão falando certos tipos de assunto, apóstolo, que eu falo assim: rapaz, eu não entendo o que vocês estão falando, porque eu não vivo isso. Eu não vivo isso de verdade. Porque a pessoa, ela já me enxerga com um ministério, então ela já toma cuidado com o que ela vai falar. Qualquer coisa, eu falo: irmão, é demônio, vem cá, vamos orar, vamos expulsar esse cão.
Vamos botar esse negócio para correr. A forma que você vê a sua vida financeira reflete nos teus filhos. A vida financeira, a forma que você enxerga, como você fala. Sabe aquelas piadinhas que a gente costuma falar de dinheiro? Teu filho vai falar igual. E ninguém sai da miséria. A divisão financeira está na nossa mente. Quando Deus te coloca numa casa linda e maravilhosa, Ele não te colocou lá para você ficar falando: meu Deus, que casa é essa? Eu não posso nem tomar uma água nesse copo, porque senão eu levo um ano para pagar. Ninguém falou nada, a divisão está na tua mente. Se Ele te colocou lá é porque Ele está falando assim: isso é o que eu tenho para você. Isso é o que eu tenho para... Mas nós vivemos um vitimismo financeiro tão grande que parece que a humildade, ela perdeu o sentido. Ser humilde é uma coisa, gente. Você pega um parente teu, vai dar uma volta lá no lago, aí qual que é o comentário dentro do lugar? Aqui só mora rico. Ô filho, rico mora lá em casa, rapaz. Eu tenho a bênção de Abraão, eu que sou o rico aqui. Eu carrego o que o dinheiro não compra. Você sabe o que é riqueza? Riqueza é isso, gente. É carregar o que o dinheiro não compra. Estamos tão atrás das coisas que perdemos o sentido do que é riqueza. Aliás, deixa eu já abrir um parênteses. Existem dois termos, né? Vamos ser bem claros: a riqueza e a prosperidade. A riqueza o mamão te dá, porque a raiz da palavra riqueza do hebraico é mamão. Então a riqueza é externo, é carro, é casa, é roupa, é viagens, é ouro, é relógio. Isso é riqueza. Agora a prosperidade só Deus dá. Só Deus entrega a prosperidade. Escuta. Às vezes eu estou num ambiente e a pessoa fala assim para mim assim: pastor, como que uma pessoa que nunca pisou na igreja é rica? Mas ela é rica. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Todos têm opção. Se ele gerar um nível de conhecimento dentro de um produto, ele tem a chance de ser rico. Mas ele não tem a chance de ser próspero. Para ser próspero tem que ter Jesus. Porque Jesus vai entregar para ele o que o dinheiro não vai comprar. Uma família, filhos, amigos leais, um bom pastor, ter um coração generoso com a alma que está necessitando, paz absoluta, saúde. Tudo isso o dinheiro não vai comprar. Isso tem que estar em Cristo. Você começa a compreender isso para que você não perca essa rota e entre numa rota emocional e de repente você está falando da tua vida financeira ou da tua empresa de um jeito que ela vai ser fadada à destruição. Porque é como nós enxergamos as coisas. A forma que você enxerga é a forma que Deus vai retribuir. Eu cheguei aqui, eu falei para o apóstolo, falei: deixa eu explicar uma coisa, apóstolo, que Deus gerou no meu coração, se estiver errado o senhor me corrija. O jeito que eu observo o culto é a forma que Deus vai receber minha oferta. Se eu olho o culto naquele dia e falo: rapaz, hoje o culto está uma prosperidade, aquela oferta minha tem esse nome. Eu olhei o culto, eu vi cura, a minha oferta tem o nome de cura. Eu olhei o culto, eu vi a unção que a pessoa carrega, aquela oferta tem aquele nome daquela unção. Por isso que tu não pode deixar de ofertar, porque a oferta ela está selando o que Deus está te mostrando diante do culto agora. Cada um de vocês está tendo um nível de visão, cada um de vocês está enxergando uma coisa que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo eu ministrar, vocês estão vendo a minha posição, vocês estão vendo o culto e Deus está mostrando para cada um de vocês uma visão do culto. A tua oferta tem esse nome do que Deus mostrou hoje. E se você vir quarta que vem, Ele vai mostrar outra coisa. E se você vir na outra quarta, Ele mostra outra coisa. Porque constantemente Ele está mudando a rota da tua visão para que você entenda. Quando Abraão, ele pega Isaac e ele leva Isaac para o sacrifício, Isaac está olhando o pai e está falando assim: meu pai está me ensinando que eu tenho que andar ouvindo a voz do céu. Lá na frente, Abraão já tinha falecido.
A Bíblia diz que havia fome novamente na terra, como na época de Abraão. Isaac já tinha 2 filhos, Esaú e o outro filho que é Jacó. Já tinha os 2. Só que o texto ele menciona só Isaac, porque é um encontro de Deus com Isaac para ver se ele consegue gerar um legado. Quando o texto diz assim: Isaac, você não vai descer para o Egito, porque o que Isaac tinha na mão? Meu pai passou fome, desceu para o Egito e foi próspero. Mas aí Deus vem e fala: você não desce para o Egito, porque o que eu tenho com você é diferente. O que eu tenho com você é de uma forma diferente. Diga para o irmão, fala assim: o que Deus tem com você é diferente. O que Deus tem com você é muito diferente. O que Deus tem com você é diferente. Você precisa entender isso. Fala assim: o que Deus tem comigo é diferente. Não é a mesma rota dos meus antepassados. Não é o mesmo caminho dos meus antepassados. Imagina se eu fosse ter o mesmo caminho do meu pai. Meu pai era espírita. Imagina se eu fosse ter o mesmo caminho. Mas Deus ele vai lá e me arranca daquela terra de Padã Arã e fala: eu vou te plantar em Canaã, para que você viva as promessas de Abraão, o melhor de Abraão. Eu não interessa, meu pai ele não deu certo como empresário, mas tu vai para Canaã, porque vai ser um empresário de sucesso. Mas o casamento da minha família foi falido, mas eu te tiro daqui e eu te ponho em Canaã, para que você tenha uma vida próspera e abençoada em Deus. Sai dessa rota emocional. A fome se estabeleceu e Deus falou: você não desce, você fica. Isaac falou: mas eu quero seguir o caminho do meu pai. Com ele foi diferente. O que eu tenho para você é diferente. A Bíblia diz que Isaac semeia sobre a terra dos filisteus. Ele aprendeu a semear com quem? Quem levou ele em sacrifício como semente? O pai. Quando você semeia, teu filho está olhando. Quando você semeia, os colaboradores da sua empresa estão te olhando. Eu quero encerrar isso aqui dizendo uma coisa para vocês. Quando eu fui contratar a pessoa para cuidar do financeiro da minha empresa, eu fiz uma única exigência: você vai precisar congregar lá no Ministério da Fé, porque essa empresa, a empresa era pequena, e eu preciso que você tenha uma mão fértil, abençoadora, porque você vai cuidar das finanças da empresa. Você que é empresário, as pessoas que trabalham nas suas vendas são ofertantes? São dizimistas? Porque se não forem, essa raiz está seca. A pessoa que cuida do financeiro da tua empresa, ela é ofertante? Ela é dizimista? Porque senão essa raiz está seca. Aí essa pessoa, ela não ia para os cultos, mas eu falei: eu vou com você, mas vamos junto, eu vou te ensinar a ofertar, eu vou te ensinar a dizimar. Um dia eu sentado aí no meio, ela estava do meu lado, eu falei assim para ela, assim, abre a conta do banco aí. Ela abriu. Ela oferta tudo. Ela, tudo? Tudo. Depois eu parei e falei assim: não, calma. Já foi. Eu falei: misericórdia. Mas eu estava ensinando ela a generosidade. Hoje não precisa nem falar. Ela já sabe do compromisso dela, já sabe como tem que ser feito, já sabe como que tem que agir, já sabe como tem que estar alinhado. Você precisa entender que você tem que gerar um legado para que as coisas venham seguir. As bênçãos de Abraão, elas geram um legado. Como que ela gera legado? Ela gerou em Isaac o sentimento de plantar em terra que não era dele, porque ele não estava preocupado. Depois daquela situação, aonde Isaac cavava, dava poço, saía água. Mas quem ensinou Isaac a cavar poço? Quem era o maior cavador de poço? Abraão. Então Abraão fez, Isaac olhou.
Tanto é que Isaac, ele cavou o primeiro poço, deu briga, ele falou, não me importa, eu já aprendi com meu pai, a bênção não é no local, é onde eu pisar, eu vou pisar no vale, eu vou prosperar, não tem problema, eu não estou preocupado se estão tomando a minha empresa, se estão dizendo que é meu, eu não estou preocupado se veio alguém e disse que é dele, aonde eu for, eu vou prosperar, a bênção está em mim. Ei, o legado de Abraão te ensina isso. Vamos encerrar isso aqui, ó, é no melhor ponto. Não é no melhor ponto. É onde tu planchou ramanarás. Diga assim, aonde eu cavar, a bênção de Abraão vai me alcançar. Aonde eu cavar vai dar água, a minha vida vai ser próspera, porque aonde tem água tem vida, e vida em abundância. Vai ter vida e vida em abundância na tua casa, vai ter abundância na tua empresa, vai ter abundância sobre a tua família, vai ter abundância por onde você passa, porque aonde você cavar, as bênçãos de Abraão vão te alcançar. As bênçãos de Abraão vai fazer com que você saia dessa rota emocional, e ele te arranca de lá, e ele te coloca em Canaã. Ei, diga assim, eu estou chegando em Canaã. Diga, eu estou chegando em Canaã. Tem coisas novas para mim, tem coisas novas acontecendo sobre a tua vida a partir de hoje. Receba essa palavra. Eu venho aqui como um profeta de Deus dizer para você, meu irmão, presta atenção, as bênçãos de Abraão, ele vai te ensinar a cavar, ele vai te ensinar a dar água, ele vai ensinar você a ter prosperidade para os futuros, para os próximos, porque quando você cava um poço, você está gerando um legado para a próxima geração. Você reflete o que vai acontecer com os teus filhos. Você reflete isso. Se ele vê você falando palavrão, ele vai ver isso. Se ele vê você comprando e não pagando, para ele vai ser normal. Se ele vê você traindo, para ele vai ser normal. Se ele vê você falando mentira, para ele vai ser normal. Mas a hora que ele olhar para você e falar assim, meu pai é a pessoa mais honesta que eu conheço. Meu pai, ele é generoso. Eu sei que eu estou falando com um povo generoso aqui. Eu sei que eu estou falando com um povo aqui que ouve a voz de Deus, assim como Abraão e assim como Isaac. Eu sei que eu estou falando com um povo aqui essa noite que tem plena certeza que aonde ela põe a planta dos pés dela, vai jorrar água. Diga assim, meu irmão, não importa a tua posição atual, o teu poço vai jorrar água. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Não importa se está tendo fome na terra, não importa se você semeou aonde não é seu. O que importa é que aonde você colocar a tua mão, a prosperidade de Abraão está chegando sobre tua vida, porque você está dentro da mesa de Abraão, e uma vez sentado na mesa de Abraão, você participa de todas as promessas de Deus. A tua família será próspera, os teus negócios serão prósperos. Ei, as pessoas que andam com você serão prósperos, as pessoas que caminham com você, todas elas vão ser prósperas. Tem que vir de dentro. Abraão teve um passado marcado pelas emoções, mas ele não refletiu isso em Isaac. Ele ensinou Isaac a semear, e ele ensinou Isaac a cavar poço. Quer gerar legado? Quem quer gerar um legado? Ensine as pessoas a gerar vida. Ensine as pessoas a gerar vida. Cavar poço é gerar vida para o futuro. Cavar poço é gerar uma vida abundante para a próxima geração. Levanta sua mão.
existe uma unção, que é a unção da capacidade de enxergar o que vai acontecer 14 anos na frente. Essa é a unção de José. E José aprendeu com quem? Com o pai. E o pai aprendeu com quem? Com o pai, Isaac. E Isaac aprendeu com quem? Com Abraão. Abraão que ensina para Isaac, que ensina para Jacó, que Jacó ensina para José. E José chega no Egito e diz assim: deixa eu te contar, tem uma unção sobre minha vida que é uma unção de Abraão. Essa unção me capacita a possibilidade de enxergar 14 anos na frente, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura. Eu tenho uma unção que ninguém tem, porque Deus trabalha sobre gerações. Deus está te preparando, meu irmão, porque a tua geração vai mais longe do que você. Os teus filhos vão pisar em lugares que você não pisou. Os teus netos vão falar línguas de outros países, mesmo que você mal fale o português. Oh, escuta o que eu estou te falando. Há um legado chegando sobre a tua vida que vai ultrapassar gerações, que vai alcançar pessoas que você não tem noção. Pessoas e multidões serão alcançadas através do que você está ensinando para os teus filhos hoje. Porque uma vez Abraão sai da casa de Terá, uma vez ele ensina Isaac a cavar poço, uma vez Isaac ensina Jacó a cavar poço, uma vez Jacó ensina José a mudar toda a nação da terra. A unção que está sobre a tua vida hoje, meu irmão, é de mudar todas as nações da terra, porque todas as famílias serão prósperas. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém.